Então, também outro princípio que denota que a arca era a grande geradora da família de Deus. E aí, nós damos um salto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Maria, Arca da Aliança. Se lá na arca tinha a prefiguração do cajado, das tábuas e do maná, que era a prefiguração de Cristo, Maria não trouxe apenas elementos simbólicos, diz a carta aos Hebreus. Não apenas a sombra, Maria trouxe a realidade, Cristo Jesus dentro do seu seio. É mais ou menos o que o nosso ícone aqui na capela, quem pergunta, nós já falamos, né? Representa justamente a encarnação. Maria que gera a arca da nova aliança. Não mais com elementos simbólicos, mas com a realidade. E Maria, então, a igreja, a nova igreja, o novo Israel, que lá, o antigo Israel se formava em torno da arca. O novo Israel, a igreja, se forma aonde? Em torno de Maria. Diz em Pentecostes, o relato ali de Atos, diz assim, estavam lá de novo, o dia de Pentecostes, os apóstolos reunidos com Maria, a mãe de Jesus. Na cruz, Maria, junto com os discípulos no sofrimento. E até hoje, nas múltiplas aparições de Nossa Senhora, ela continua sendo a arca agregativa, que agrega os novos filhos de Deus. Então Maria, a arca da nova aliança, é o elemento agregador da amizade, que gera os novos filhos e as novas filhas de Deus. A partir desse pensamento, dessa reflexão, você pode começar a plasmar dentro do coração de vocês o carisma Arca da Aliança. Aqui em casa, quando a gente começa o ano vocacional, para recrutar os novos que vão entrando, eu sempre digo assim, para os formadores, para os que cuidam, né? Querem um parâmetro bom para descobrir se alguém tem o nosso carisma? É medir a capacidade que ele tem de se relacionar. Não é o muito que ele reza já, não é o muito que ele, não é um carisma que ele já tem da pregação, não é ser um músico. Perguntem se ele é disposto a uma vida fraterna em comunidade, a um perder-se pelo outro, a um fazer pelo... É o primeiro momento nosso. Talvez um outro carisma tenha sua especificidade própria. Para nós, se não sabe rezar, ele vai aprender a rezar. Se não sabe fazer um apostolado, vai aprender a fazer um apostolado. Agora, ele tem que ter na sua essência, na sua raiz, esse desejo intenso de uma vida fraterna em comunidade. E o resto ele vai superar. E quando a comunidade descobre essa radicalidade, ela começa a recrutar aqueles elementos que são próprios do seu carisma, da sua vocação. É muito importante isso para nós, de muita clareza hoje, muita clareza. E os que ficam é porque tem essa radicalidade, e aí outros vão se criando em torno dessa radicalidade. Aqui nós dizemos brincando assim muitas vezes na arca, né? Muitas vezes nós evangelizamos mais no lúdico, na brincadeira, na festa, do que na pregação. É engraçado. Aqui, volta e meia, vocês percebem que tem muitos eventos aqui, vários eventos que nós fizemos aqui, né? Promocionais até, mas é impressionante a graça que flui numa noite aqui de lanchonete, de barzinho, outro pastel, né? Parece que comunica uma graça tão grande. Eu digo assim, a gente faz um esforço no retiro às vezes e parece que o fruto é tão minguado, às vezes num dia de convivência, num churrasco comunitário, parece que flui uma, não dá para, é inconcebível parece, mas brota uma vivacidade, nossa espiritualidade que é impressionante. Por quê? Deus nos chama a oferecermos uma amizade gratuita para o outro. O próprio queremos Deus, quem vem aqui se admira, né? Parece que é um foguetório, parece que é uma coisa tão espalhafatosa. Os jovens aqui namoram, às vezes tem mais povo na lanchonete do que na missa. Mas nós sabemos, e nós nem exigimos demais que ele venha para a missa. Ele percebe o movimento que Deus faz na vida daquele jovem, através da amizade, a dança, de um teatro, de um abraço, de um choro no ombro do outro. É a nossa radicalidade. Nós temos que sustentar isso. Viver a festa no interior da comunidade. Viver a alegria no interior da comunidade. Mesmo quando isso nos custa. Mesmo que naquele dia que você, como dizia Zolina, né?
Elias, às vezes eu vou no rádio e me sento com a minha cara e meu coração partido. Mas parece que quando eu me disponho, que é para o outro, eu me transformo. Ela dizia sempre assim. A Zorina, ela disse que ela só levantava de manhã, não acordava, né? Ela levantava às 6 e acordava às 9, né? E o programa dela era às 8, né? Mas quando eu me sentava, meu irmão lá naquele microfone, antes de abrir a boca não sai nada, mas quando eu abro a boca, a graça. E era de fato, a gente percebia nela. Tinha dificuldade enorme de levantar, de acordar, né? Levantar não, de acordar interiormente, né? Mas sabia o bem que ela fazia. Mas a Zorina era uma expressão da amizade, não era? Ela não ensinava pela pregação, ela ensinava pela vida, né? O picar cebola miudinho para as mulheres de manhã cedo, o saber limpar a horta, o saber lavar. Ela dizia assim: está de mal com teu marido? Lava com sabonete a camisa dele, que fica mais cheirosa. Não era assim que ela dizia, né? E quanta educação que ela passava em conversas amigáveis. E você via ela falando lá no microfone, era a mesma que encontrava aqui em casa. O humor e o mau humor quase que junto. Então, para aqueles que almejam talvez a arca, saibam que a nossa radicalidade é essa. E se você quer saber a radicalidade da Canção Nova, da Oásis, da Mãe de Deus, da Nova Jerusalém, procure saber deles qual é a sua radicalidade, qual é o requisito, né? O Padre Jonas, quando pegou o livro, ele sempre conta, né, do Evangelho Anunciante, ele viu assim: isso aqui é para nós, né? É o nosso jeito aqui, da nossa cara. Ele botou a força dele toda em ir. E como ele soube preservar isso na comunidade? Ele percebe a Canção Nova, né? Vai para algum lugar aí fora, se não tem como falar por uma rádio, por um fio, por uma câmera, certo? Já é ordem: volte para casa, meu filho, porque não dá. Lá não é o nosso lugar. Porque a vida de oração deles, a missionariedade dele, a fraternidade dele brota, a vida fraterna brota do meio de comunicação. Eu também digo assim, né? Se já fechamos até casa por causa disso. Se lá, onde nós estamos, não tem ninguém que se agrada da nossa vida, do nosso jeito de ser, pode voltar. É o nosso lugar. Se lá não conseguir fazer amizades, atrair amizades, vocações que queiram ver amizade, pode fechar a casa sem nenhum escrúpulo, porque não é o nosso lugar. É assim a radicalidade. Precisamos viver a nossa radicalidade para atrair os radicais. Quanto mais radical nós formos na vivência, mais nós vamos estar atraindo para ele. Fechamos então os nossos olhos agora e vamos pedir que Deus nos dê essa compreensão da nossa radicalidade. Também como pessoa. Como pessoa também nós podemos ser radicais naquilo que Deus nos chama a viver. O meu carisma próprio pessoal, o meu chamado íntimo e pessoal. Onde é que está a fortaleza da tua radicalidade? O que te dá força? É o canto? É a pregação? É a contemplação? É o ensino? É o servir o desvalido, o pobre? É acolher aquele que está... Onde é que está a tua radicalidade? Onde é que Deus aponta para você? Se você fosse hoje fazer uma escolha de um carisma, se você fosse fazer a escolha vocacional, depois de tudo isso que foi falado, para onde você apontaria? Ou para onde Deus está te apontando que você busque essa radicalidade? Vai deixando que essa graça vá penetrando o teu coração.